Olá, caros alunos, meu nome é Isaac Silva e nesse vídeo eu vou falar sobre uma aplicação específica da derivada, que é o esboço de curvas dos gráficos das funções de uma variável real. Então, para começar a questão de como esboçar uma curva no gráfico de uma função, a gente tem que trabalhar alguns conceitos teóricos, como valores máximos e mínimos. Nós temos que trabalhar a parte de concavidade, crescimento e decrescimento de funções. Então, nessa aula, eu vou começar falando sobre alguns resultados em torno de valores máximos e mínimos. Então, o que seria um valor máximo absoluto de uma função num domínio, né? Dado um ponto C do domínio, a imagem desse ponto vai ser um máximo absoluto se essa imagem for maior ou igual que as imagens de todos os outros pontos do domínio D. Então, o f de C vai ser máximo absoluto se de f, né, no domínio D, se o f de C for maior ou igual que f de x para todo x no domínio. Tá? Então, essa é a definição do que é um máximo absoluto. E mínimo absoluto é a mesma coisa, só que agora, ao invés de ser maior ou igual que f de x para todo x no domínio, o f de c ele vai ser menor ou igual que f de x para todo x no domínio. Então, nós estamos falando de máximo e mínimo absolutos, mas a gente também chama de máximo ou mínimo global da função f. Então, esse ponto, né, a imagem desse ponto vai ser um máximo global quando ele for máximo absoluto, ou seja, ele é o maior valor da função no domínio. E mínimo global também quando for o menor valor entre as imagens, né, do x, considerando o domínio da função. E tanto máximo quanto mínimo nós chamamos de valores extremos de f. Então, quando vocês ouvirem falar sobre valor extremo da função, nós estamos nos referindo a máximos e mínimos. Dessa forma, há uma outra definição, é a questão de valor máximo e mínimo local. Então, o global e o absoluto, vocês viram que eu tenho que comparar com f de x para todo x no domínio. Só que agora, quando eu falar em máximo local ou em mínimo local, gente, eu vou trabalhar com a noção de vizinhança. Então, eu coloquei aqui que o máximo local de f, né, um valor f de c é o máximo local da função. Se o f de c for maior que todo mundo, né, das imagens de x no domínio não. Agora o x ele está numa vizinhança de C. Então, eu vou olhar para todos os valores que estão na vizinhança do valor C e se a imagem de C for maior ou igual que todas as imagens do X que estão próximas a C, o C é um máximo local. E da mesma forma, se a imagem de C for menor ou igual que todas as outras imagens do X numa vizinhança, né, num intervalo ao redor de C, então esse f de C vai ser mínimo local. Então, se vocês olharem aqui nesse gráfico, percebam, eu identifiquei aqui, eu tenho o gráfico, né, da nosso plano cartesiano, então aqui é x, aqui é y, e aí eu montei o gráfico, vou até colocar de outra cor, vou colocar de azul o gráfico. Então, o gráfico da função é esse. E o que acontece? Marquei vários pontos. Então, eu tenho ponto A, ponto B, né? Valor A, valor B, valor C, valor D e valor E. Então, percebam que esse gráfico da função ele vai variando à medida que eu vou varrendo o domínio. E, se vocês olharem bem, se eu pegar os valores de x próximos de B, né, dentro do intervalo onde B pertence, todos os valores da função estão menores que B, porque o f de B
ele é um valor extremo, né? Todos os valores que vocês pegarem estão ao redor de B, a imagem deles é menor que f de B. Dessa forma, o f de B aqui, ele é o máximo local, f de B. Por que ele não pode ser um máximo global, professor? Justamente porque eu tenho o f de D é o maior valor que a função assume. Olha só, se vocês olharem de A até E, né, onde a função foi definida, o maior valor que a função assume é o f de D. E o menor valor que f assume é o f de C. Dessa forma, f de D é máximo global, né, global, máximo global. O f de C é mínimo global. E eu tenho o meu f de B como um máximo local. Aqui na vizinhança dele, f de B é o maior, que tem maior valor de imagem, né? A imagem de B é a maior dentre todos os pontos que estão próximos de B. Ah, professor, mas então A seria um mínimo local e E também um mínimo local? Não, porque a noção de local eu tenho que ter valores do domínio tanto à direita ou à esquerda. Global não, a gente pode analisar um mínimo global, máximo global na extremidade do domínio. Mas quando eu falo de local, eu vou trabalhar sempre com a noção de que eu tenho pontos do domínio tanto à esquerda quanto à direita do ponto que eu estou estudando. Tá? Então, eu já identifiquei quem são mínimo global, aqui eu tenho máximo global, e aqui eu tenho esse máximo local, que é o f de b. E aqui eu tenho mais dois exemplos, né? A função y de x igual a x ao quadrado, y igual a x ao quadrado, que deveria ser uma parábola, né? Essa função x ao quadrado, ela tem como mínimo global o ponto x igual a zero e y igual a zero. Esse ponto aqui, né? No caso seria o f de zero, é o mínimo global, porque a parábola vai crescer e o menor valor que a parábola assume é o zero. Então, o zero, f de zero, que é zero, é o ponto de mínimo global. Já quando eu tenho y igual a 1 menos x ao quadrado, essa função aqui, ela tem um máximo global, que no caso é o 1. É o maior valor que ela assume. Depois, essa parábola vai só decrescer. Então, I1 é o máximo global da função 1 menos x ao quadrado. Então, eu irei fazer mais exemplos sobre pontos de mínimo e de máximo na nossa aula semanal, nosso encontro 5. Então, eu quero trabalhar alguns outros teoremas que são muito importantes para que a gente possa entender os próximos passos de você ter a existência de máximos e mínimos num determinado intervalo. Então, esse teorema do valor extremo, ele é um teorema que diz o seguinte: se eu tiver uma função contínua definida no intervalo fechado, então f assume o valor máximo absoluto f de c e mínimo absoluto f de d, em alguns valores c e d, em alguns números c e d, dentro desse intervalo fechado. É muito importante esse resultado. Significa o seguinte, que se eu tenho uma função contínua, e aí vocês têm que lembrar da definição de continuidade da função contínua, definida num intervalo fechado, no caso aqui é o intervalo AB, eu garanto para vocês que dentro desse intervalo, como a função é contínua, existem dois números C e D, tais que vai acontecer o máximo e o mínimo dentro desse intervalo. É um teorema de existência. Então, dado uma função contínua no intervalo fechado, eu consigo encontrar
tanto dos números que as imagens vão ser os valores de máximo absoluto e mínimo absoluto. E é muito importante que a função tem que ser contínua e o intervalo tem que ser fechado, porque eu coloquei o exemplo 2 um contra-exemplo, né? Se a função não for contínua, ou seja, se houver uma descontinuidade, pode não existir máximo. Se vocês olharem aqui, essa função nesse intervalo ela é descontínua e ela não vai ter esse c aqui, né? Esse fc, ele não é o máximo da função, porque ele não está assumindo. Eu tenho valores que se aproximam de f de c, mas nunca vou alcançar o f de c, que está aberto aqui. Então, eu não tenho o máximo dessa função nesse intervalo, apesar dele ser fechado, não tenho o máximo porque a função não é contínua, ela é descontínua. E nesse caso aqui, eu tenho que a função até ela vai ser contínua, mas o intervalo ele é aberto. Então, eu não tenho nem mínimo e nem máximo nesse caso aqui. Essa aqui é uma assíntota, né? A função vai crescer, ela vai explodir, vai para o infinito. Então, ela não tem nem máximo e nem mínimo. Para garantir o máximo absoluto e o mínimo absoluto no intervalo, tem que ser essas duas condições. A função tem que ser contínua e o intervalo tem que ser fechado. E o teorema de Fermat ele vai nos garantir se a f tiver o máximo ou mínimo local em C e se a derivada nesse ponto existir, nesse valor existir, então a derivada de C, a derivada da função no ponto C, ela vai ser igual a zero. E isso é muito importante para a gente encontrar esses mínimos e máximos locais. É essa condição da derivada ser igual a zero. Então, vamos tentar entender bem direitinho. Uma função f, se ela assumir um valor máximo ou mínimo local num ponto C e a derivada da função nesse ponto existir, porque tem que acontecer isso, então a derivada em C tem que ser igual a zero. E isso define um critério para que a gente encontre um ponto de máximo, um ponto crítico, né? O que eu vou chamar de ponto crítico. Se um número crítico de uma função f, né, é um número c no domínio de f tal que a derivada da f no ponto c é igual a zero, isso significa, gente, que f' de c igual a zero ou f' de c não existe, tá? Então, é uma definição. O que é um número crítico? Número crítico de uma função é um número c no domínio tal que a derivada desse número é zero ou a derivada não existe nesse ponto. Então, só tem duas condições. E ser um número crítico é uma das primeiras coisas que aí vocês vão ter que procurar para esboçar a curva do gráfico de uma função. É procurar os pontos críticos, né, os números críticos dessa função. Então, quando é que o número C é crítico? Quando a derivada nesse ponto é zero ou a derivada não existe. É uma definição muito importante para vocês. E esse teorema estabelece um método para a gente encontrar os valores máximos e mínimos. Dado uma função contínua no intervalo fechado, eu vou encontrar os valores máximos e mínimos como? Primeiro, eu vou tentar encontrar os pontos críticos. Eu sei que se existem pontos críticos de uma função num determinado intervalo, ou a derivada desse ponto não existe, ou a derivada é igual a zero. Então, eu tenho que encontrar esses pontos. Depois que eu encontrar esses pontos críticos, eu calculo a função nos extremos, porque nós vimos que os extremos estão fora desse cálculo, né? Então, eu não vou calcular a derivada só lateral, não tenho como calcular a derivada dos dois lados nos extremos. Então, eu tenho que separar. Uma coisa é primeiro encontrar os críticos da função dentro do intervalo, depois eu calculo a f nos extremos, e aí depois que eu encontrar todas essas imagens, tanto as imagens
nos pontos críticos quanto nos extremos, eu vou ordenar. A maior imagem é o máximo e a menor imagem é o mínimo da função naquele intervalo. Então, pode ser um máximo absoluto ou pode ser máximo e mínimo local. Também pode ser mínimo absoluto. Nós já sabemos que se o intervalo é fechado, eu tenho máximo e mínimo absoluto. Máximo e mínimo absoluto. Porém, eu posso encontrar máximos e mínimos locais também. Então, vamos para um exemplo. Eu vou querer encontrar os valores máximo e mínimo absoluto de uma função f, onde o meu f é dado por essa função cúbica e o intervalo vai ser um intervalo fechado de menos meio até 4. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o que, gente? Eu tenho que calcular a derivada. Por que eu tenho que calcular a derivada da f? Porque eu preciso encontrar os pontos críticos. Então, vamos calcular a derivada. A derivada é 3x ao quadrado, né? Até esse momento, todos vocês já devem saber calcular a derivada de polinômio. O 2 desce, multiplica por 3, então fica x, 2 menos 1 dá 1, então fica menos 6x. E a derivada da constante é 0. Então, eu tenho a minha função derivada. E para eu encontrar os valores c, né, que são os pontos críticos da função, eu tenho que fazer a minha derivada igual a zero. Eu igualo a zero a derivada e a solução dessa equação aqui vai me dar os números críticos. Então, como é que eu encontro? Faço x em evidência, vai ficar 3x menos 6 igual a zero. Então, o produto de dois números reais, né? Então, ou o x é zero, ou 3x menos 6 é igual a zero. Então, o x igual a zero é um ponto crítico e 3x igual a 6 e x igual a 6 dividido por 3 é 2. Então, 0 e 2 são os números críticos, candidatos a máximo e mínimo. E aí eu tenho que calcular a imagem. O f de 0 dá quanto? Aí eu pego a função, tá? Cadê a função? 0 ao cubo menos 3 vezes 0, está tudo 0, o resultado dá 1. Então, vai ficar 0 ao cubo menos 3 vezes 0 ao quadrado mais 1. Isso vai dar 1. Então, a imagem do 0 é 1. O outro número crítico é f de 2. Então, vai ficar 2 ao cubo menos 3 vezes 2 ao quadrado mais 1. Vai ficar 8 menos 4 vezes 3, 12, menos 12 mais 1. Isso vai dar 8 mais 1, 9. 9 menos 12 vai dar menos 3. E agora eu tenho que calcular a função f nos extremos. Então, eu vou calcular o f de menos meio e o f de 4. F de menos meio vai dar o quê? Vai dar menos meio ao cubo, menos 3 menos meio ao quadrado, mais 1. É isso mesmo? Menos 3 vezes menos meio ao quadrado. É isso. Então, o f de menos meio vai ser, isso aqui dá menos 1/8. Aí, aqui vai dar menos 3 vezes, menos meio ao quadrado é menos 1/4, mais 1. Então, se eu multiplicar por 8 em cima e embaixo, tanto aqui quanto aqui, eu vou ter menos 1/8. Aqui vai ficar, multiplicar por 2, tá? Esse aqui eu vou multiplicar por 2, vai ficar menos 6 vezes 8. Eu multipliquei por 2 em cima, 3 vezes 2, 6. 2 vezes 4 é 8. Mas aqui eu multiplico por 8, então vai dar 8 sobre 8. E agora eu faço a soma, né? Soma de fração de mesmo denominador, conservo o denominador, somo os numeradores. Ficar 8 menos 6 dá menos 2, dá 2, 2 menos 1 dá 1. Então, o f de menos meio dá 1/8. E agora eu faço o f do outro extremo, que é o 4. F de 4 vai dar 4 ao cubo, menos 3 vezes 4 ao quadrado, mais 1. Isso aqui vai dar 64, menos 16 vezes 3
dá 48 mais 1. Então, isso aqui vai dar em torno de 16. 16 positivo mais 1, 17. Então, nós já temos o nosso candidato a máximo, que é o 17, porque ele tem maior imagem. O F de 4 é máximo absoluto, ok? E quem deu a menor imagem foi o 2, que é menos 3. Então, 2, o F de 2 é mínimo absoluto ou global. Certo, gente? Então, eu irei fazer mais exercícios de mínimo, máximo e mínimo, valores extremos no nosso encontro 5. Nos vemos nos próximos vídeos e na aula. Até a próxima!